Fala matemático, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre função. A gente vai rever um pouquinho sobre a função que eu falei no último, que é a função afim, a função constante, mostrar os gráficos. Depois a gente mostra a função quadrática, por fim, polinomial e um exemplozinho de função racional. Vamos lá então. Então, pessoal, na nossa última aula, a gente falou lá sobre a função afim, que ela tem essa forma aqui, um ax mais b, né? Então, botando aí na forma de que a gente aprendeu, seria eu escrever por exemplo, né, pessoal, um 2x mais 3. Essa é uma função afim. Ela é considerada uma função do primeiro grau, porque o nosso x, ele é elevado a uma potência. Ela pode ser linear. O que é linear? Quando a é diferente de zero, mas o b é igual a zero. A gente até mostrou a função identidade. F de x é igual a x. Esse é um tipo de função linear. E a função ela pode ser constante, quando a é igual a zero. Foi aquela que a gente fez, f de x igual a k. Vamos ver os gráficos de cada uma delas? Essa aqui é a função afim. Então, a função afim, pessoal, o que acontece? Ela tem tanto o valor de a, né? Ela tem aqui, o nosso valor de a, como ela tem também, deixa eu marcar aqui, valor de a, como ela tem o nosso valor de b. Perdão, eu falei valor de a, ela não é valor de a, né? Ela tem a nossa raiz, aonde corta o eixo x, então isso aqui é a nossa raiz, e esse aqui é o nosso b, né? Aonde corta o eixo y. Então, sempre a gente vai ter esses dois valores aí na nossa função afim. E é importante também a gente lembrar que a nossa função afim, ela é completinha. Fx é igual a x mais b. Se ela não for completa, ela pode ser linear. Nesse caso, o b é igual a zero. E vocês estão vendo aqui que o fato de b ser igual a zero não corta o eixo x, tá certo? Então, tá lá, ela não corta o eixo x. Ela pega aqui, o nosso eixo x, a gente não tem valor da função cortando o eixo x. E, por fim, a gente tem a nossa função constante, que ela é o quê? Paralela ao nosso eixo x, como a gente tinha visto lá, paralela ao eixo x. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou feio demais. Então, a nossa função, ela fica sendo paralela ao nosso eixo x, tá lá, paralela ao nosso eixo x. A próxima função que a gente vai aprender é a função quadrática, ou função do segundo grau. Ela é representada por uma parábola, que é essa figurinha aqui, onde o nosso a, ele vai determinar a concavidade. Se o a for maior que zero, alegria, positivo é para cima, né? Aqui é um bonequinho positivo. Se o a for menor que zero, né? A pessoa está triste, está para baixo, é negativo. É uma maneira de decorar. Então, o nosso a, ele determina a concavidade da função. E o nosso delta, que é o nosso discriminante, que está aqui, discriminante, ele representa se você vai ter, como vai se comportar as raízes, tá certo? Então, está aqui a nossa raiz. Opa, deixa eu voltar. E mostrando para vocês, eu tenho raízes distintas quando o delta ele é maior que zero. Se o delta for igual a zero, eu tenho raízes iguais. E se o delta ele for menor que zero, que é esse exemplo aqui, nesse caso é aquela parte de imaginários que nós estudamos. A função, ela não toca o nosso eixo x, ela não toca o eixo x, pessoal. Continuando, então, como que a gente acha, né, as raízes? A gente acha as raízes usando a forma de Bhaskara. Esse camaradinho aqui dentro, então, é o nosso delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Lembrando aí para vocês, né? E quando eu faço isso, eu acho duas raízes. Então, uma positiva e o outro, primeiro eu uso o sinal negativo. Eu fiz até um exemplo, eu faço sempre esse exemplo para meus alunos. x2 mais 5x mais 6. Vamos achar as raízes dessa função. Primeiro você acha o delta. Delta é igual a B2, vai ser 25, né? Vamos fazer passo a passo, né, pessoal? Vale a pena quem tem dificuldade. Então, é B2, que é 5 ao quadrado,
menos 4 vezes A, que é 1, que vezes C, que é 6. Como você sabe que o 5 é o B? Por causa da fórmula, AX2 mais BX mais C. Quem está com X é o B, quem está sozinho é o C. E quem está colado com X2 é o A. Por isso que o A é 1, ó. Tá certo? Aí o nosso delta aqui, se você fizer as continhas, vai dar 25 menos 24, vai dar 1. Aí como que eu acho as raízes? Aí vai lá, x1 vai ser menos b, que é menos 5, mais raiz de 1 sobre 2 vezes 1, né? Aí aqui, se você continuar, vai dar menos 5 mais 1, menos 4 dividido por 2, né? Menos 4 dividido por 2, fazendo a conta, menos 4 por 2, você tem a primeira raiz, que é menos 2, tá certo? E o x2, né, pessoal, vai ser menos 5 com menos 1, que raiz de 1 vai dar sempre 1, sobre 2. Então, aqui vai dar menos 6 sobre 2 é igual a menos 3. Aqui foi só o passo a passo de como a gente faz toda essa, encontra as raízes da função. E por fim, aqui nessa parte, eu mostro para vocês o nosso y do vértice, né? O vértice, ele vai ser a parte que vai ser a menor valor de y ou maior, vai depender. E ele é dado por essa forma, que é o menos delta sobre o 4a. Eu gosto de botar a figura, porque na figura a gente consegue, né, ver esses valores aí que ele está falando. Ó, nesse caso aqui, pessoal, o nosso vértice, né? Nosso vértice é esse aqui, ó, tá aqui embaixo. Ó, esse é o nosso vértice, olha lá, nosso vértice. As nossas raízes, então, vão estar aqui, ó, nossas raízes, né? É onde corta o eixo X. E esse valor aqui que eu já estava marcando aqui, ó, é menos 1. Por que ele é menos 1, né? Ele é menos 1 porque é o nosso termo independente da função. Então, eu tenho uma função que é constante quando f de x é igual a k, né? A gente aprendeu. A do primeiro grau é um ax mais b. A do segundo grau é um ax2 mais bx2, olhando sempre para o expoente. E eu posso ter uma função do terceiro grau, quarto grau. Essa função elevada ao quadrado aqui, a gente fala que é a nossa função quadrática. Então, tá aqui. Essa aqui é a nossa função quadrática. Essa que eu estou marcando aqui, ó. Função quadrática. Deixa eu voltar. Que é a função quadrática, pessoal. Ó, por quê? Ela é elevada ao quadrado, tá certo? Essa é uma polinomial do terceiro grau. E quando você tem uma função polinomial dividida por outra, você diz que isso é uma função racional. Por isso que está aqui, ó, o P e o Q de x são polinômios. Aqui tem um exemplo, né? E o que a gente tem que tomar cuidado no polinômio, numa função racional? O denominador tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de menos 1. É por isso que o menos 1 aqui, ó, ele não é apresentado, né? Ele não tem uma representação. Porque se for para menos 1, vai dar uma divisão por zero. Seria aqui, né? Se eu botar x igual a zero, olha o que vai acontecer. Eu vou ter f de zero, que vai ser igual a zero menos 1 sobre zero. Não é zero. Eu não posso ter zero. Deixa eu só apagar aqui. Então, eu não posso ter uma divisão por zero. Então, como que eu sei qual vai dar a divisão por zero? Então, ó, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de menos 1. Então, se eu fizer f de menos 1, olha o que vai acontecer. Em cima eu vou ter menos 1 com menos 1, mas embaixo eu vou ter menos 1 mais 1. Isso vai dar menos 2 sobre zero. Isso não pode, pessoal. Eu não posso ter uma divisão por zero. É por isso que esse valor aqui, ó, ele está destacado e ele está pontilhado, para te mostrar que você não pode ter esses valores de zero. E o nosso domínio, então, vai ser todos os números reais menos o número menos 1. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo com os seus amigos. Se inscreva no canal, marca o sininho que todo dia tem vídeo novo para você. E a gente se vê em breve. Tchau, pessoal!